O dia amanheceu quente em Bocaiúva, Minas Gerais, mas, por volta do meio-dia, algo extraordinário começou a acontecer. O sol, tão dominante naquele céu limpo, parecia perder força aos poucos, como se estivesse sendo apagado por mãos invisíveis. As sombras se alongaram de maneira estranha, os animais silenciaram e a temperatura caiu de repente. Este é o eclipse solar total de 1947, um dos mais marcantes já observados no Brasil. Naquele dia, cientistas, militares e até uma equipe da National Geographic viajaram milhares de quilômetros para testemunhar o momento em que a Lua apagaria o Sol por alguns minutos, transformando a tarde em noite diante de seus olhos. Em minutos, Bocaiúva virou uma sala de observação natural. Quando a Lua se posicionou exatamente entre a Terra e o Sol, a claridade sumiu quase por completo, e a faixa estreita da sombra lunar, a umbra, cruzou a cidade com precisão matemática. Era como se o tempo tivesse suspendido seu fluxo normal, revelando um espetáculo cósmico que, apesar de breve, permanece para sempre na memória dos que o presenciam. E esse fascínio não é exclusivo da ciência moderna. Civilizações antigas interpretavam esse apagão inesperado como um ataque. No Egito Antigo, acreditava-se que uma serpente devorava o Sol durante o eclipse. Já na China, era um imenso dragão que engolia o astro-rei, fazendo com que as pessoas batessem tambores e panelas para espantá-lo. Era a tentativa humana de explicar um fenômeno que parecia desafiar as regras do mundo natural. Hoje, a ciência entende esse evento com clareza. E neste episódio vamos responder, de forma visual e direta, como a Lua consegue apagar temporariamente o Sol, e por que isso é tão raro. Fundamentos do fenômeno. Para compreender um eclipse solar, é preciso começar pelo básico. Trata-se de um alinhamento perfeito entre Sol, Lua e Terra. Isso só ocorre quando a Lua se coloca exatamente entre nós e o astro-rei, bloqueando total ou parcialmente a luz que chegaríamos a receber. É um jogo de posicionamento cósmico, dependente da fase de Lua nova, pois apenas nessa configuração o satélite ocupa o lado da Terra voltado para o Sol. Esse bloqueio funciona porque todos os corpos celestes lançam sombras. A Lua projeta duas regiões distintas, a penumbra, onde a luz chega enfraquecida, e a umbra, um cone de escuridão total cuja base é o próprio satélite. Quando essa umbra atinge um ponto específico da Terra, o eclipse observado dele é total. Quando apenas a penumbra alcança certo local, o eclipse será apenas parcial, por isso duas cidades próximas podem experimentar fenômenos muito diferentes no mesmo dia. Mas existe uma coincidência astronômica crucial que torna tudo possível. Embora o Sol seja cerca de 400 vezes maior do que a Lua, ele também está aproximadamente 400 vezes mais distante de nós. Essa proporção causa um efeito visual impressionante. Ambos parecem ter praticamente o mesmo tamanho no céu. É essa coincidência, e apenas ela, que permite que a Lua cubra completamente o disco solar em alguns raros momentos. Se eclipses solares dependessem apenas disso, poderíamos vê-los todo mês. Mas há outro detalhe. A Lua não orbita exatamente no mesmo plano que a Terra. Sua órbita é inclinada cerca de 5,2 graus, o que significa que, na maior parte do tempo, ela passa um pouco acima ou um pouco abaixo da linha do Sol. Eclipses só acontecem quando essa órbita cruzada coincide com a fase de Lua nova, permitindo que o alinhamento seja perfeito. Por conta dessa geometria, os eclipses solares têm uma frequência surpreendente. Ao menos 2 por ano acontecem em alguma parte do planeta, podendo chegar a 5 em anos excepcionais. E existe até uma periodicidade de longo prazo, o famoso ciclo de Saros, que faz com que eventos praticamente idênticos retornem a cada aproximadamente 18 anos. Assim, o eclipse solar é resultado de um casamento cuidadoso entre alinhamento, distância e geometria orbital, uma coreografia cósmica que só se repete sob condições muito específicas. Tipos, efeitos, raridade e observação. Os eclipses solares podem ser divididos em 4 categorias principais. O primeiro tipo é o eclipse parcial, quando a penumbra lunar atinge parte da superfície terrestre e apenas uma fração do Sol é encoberta. Embora menos dramático, ainda é um fenômeno visual marcante, perceptível pela redução da luz e pela alteração das sombras. O segundo tipo é o eclipse total, aquele em que a Lua cobre completamente o disco solar, mergulhando o observador na escuridão plena por alguns minutos. Ele exige um alinhamento quase perfeito e também que a Lua esteja relativamente próxima da Terra. Caso contrário, seu disco aparente não é grande o suficiente para ocultar o Sol por completo.
Já o eclipse anular ocorre quando a Lua está mais distante da Terra, em seu apogeu. Nesse caso, o diâmetro aparente da Lua é menor que o do Sol e, por isso, mesmo com alinhamento centralizado, o astro-rei permanece visível como um anel de fogo ao redor da Lua. O tipo mais raro é o eclipse híbrido, que pode se comportar como total em alguns pontos da faixa de visibilidade e como anular em outros, resultado direto da curvatura da Terra e da variação sutil na distância entre o observador e o disco lunar. Mas se eclipses acontecem com certa frequência, ao menos 2 por ano no planeta, por que eles são tão raros em um mesmo lugar? A resposta está no tamanho da umbra, a sombra total da Lua, que projeta sobre a Terra uma faixa estreita, com cerca de 150 km de largura. Como essa trilha escura se desloca rapidamente pelo globo, a chance de ela cruzar exatamente o mesmo ponto é extremamente pequena. Por isso, qualquer cidade pode esperar entre 360 e 410 anos para ver um eclipse total novamente. Entre os eclipses mais marcantes da história, um dos mais importantes ocorreu no Brasil, mas não estamos falando ainda de Bocaiúva. Em 29 de maio de 1919, Sobral, no Ceará, tornou-se palco de um dos experimentos científicos mais decisivos do século XX. Duas equipes britânicas, lideradas por Arthur Eddington, dividiram-se entre a Ilha do Príncipe, na África, e Sobral, para fotografar estrelas da constelação de Touro durante o eclipse total que escureceu o céu naquela manhã. O objetivo era verificar se a luz das estrelas sofreria desvio gravitacional ao passar pelo campo do Sol, previsão direta da teoria da relatividade geral de Albert Einstein. Em Sobral, o tempo abriu no momento crítico, e as chapas registradas confirmaram um desvio de aproximadamente 1,9 segundo de arco, enquanto as fotos da África mostraram cerca de 1,6 segundo. Os valores eram compatíveis com a previsão de Einstein e refutavam o modelo de Newton. Foi ali, no interior do Ceará, que a relatividade foi confirmada diante do mundo, transformando Einstein em celebridade e Sobral em referência histórica da ciência moderna. Décadas depois, outro eclipse marcou o Brasil, o de Bocaiúva, em 1947, acompanhado por pesquisadores brasileiros e estrangeiros, além de equipes técnicas como a da National Geographic. As medições e observações realizadas ali reforçaram o interesse nacional pela astronomia e registraram um dos fenômenos mais bem documentados da época no país. O futuro também reserva eventos impressionantes. O próximo grande eclipse total visível no Brasil ocorrerá em 12 de agosto de 2045, atravessando regiões do Norte e Nordeste. Todo o país verá pelo menos a versão parcial, mas apenas quem estiver na faixa estreita da umbra experimentará a noite em pleno dia. No cenário global, um dos eclipses mais aguardados do século acontecerá em 2027, com até 6 minutos e 22 segundos de totalidade, duração excepcionalmente longa para um eclipse solar. Sua faixa passará por países como Egito, Iêmen e Somália, oferecendo oportunidades científicas e visuais raras. Observar um eclipse, porém, exige cuidados rigorosos. Olhar diretamente para o Sol, mesmo que 99% encoberto, pode causar danos permanentes à retina. A recomendação é usar filtros solares certificados, capazes de bloquear 99,9% da luz. Métodos indiretos também são seguros. Projetar o Sol em uma parede sombreada com um espelho pequeno ou utilizar um cartão com furo para formar a imagem do eclipse, recursos simples e eficazes. E nunca se deve recorrer a binóculos ou telescópios sem filtros adequados. Esses equipamentos ampliam tanto a luz quanto o risco de lesões instantâneas, tornando a observação direta extremamente perigosa. Além do impacto visual, os eclipses produzem efeitos naturais fascinantes. A súbita queda de luminosidade pode desorientar animais, aves se recolhem, cães uivam, formigas retornam aos ninhos como se a noite tivesse chegado. Em eclipses totais, a temperatura pode cair rapidamente, provocando mudanças momentâneas no vento e na circulação do ar nas regiões atingidas pela sombra. Por fim, a experiência de um eclipse depende fortemente da localização. Enquanto uma cidade presencia a totalidade, outra a poucos quilômetros pode ver apenas a versão parcial. E mesmo quando a faixa da umbra passa exatamente sobre uma região, nuvens podem decidir o destino da observação, como mostrou o contraste entre Príncipe e Sobral em 1919. Conclusão. No início do episódio, fizemos a pergunta que intriga a humanidade há milênios: como o Sol pode desaparecer em pleno dia? A resposta está na dança precisa entre 3 corpos celestes. A Lua, durante um breve instante, passa exatamente entre nós e o Sol, projetando sua sombra sobre a Terra. Quando a umbra atinge o observador, o dia vira noite, um evento raro,
fruto de condições astronômicas extremamente específicas. Ao longo dos séculos, eclipses foram interpretados como monstros devoradores de luz. Hoje, sabemos que são janelas científicas privilegiadas, oportunidades para estudar o Sol, a atmosfera da Terra e a própria dinâmica orbital que governa nosso sistema. Mas continuam igualmente fascinantes para qualquer pessoa que levante os olhos ao céu no momento exato. E se você quiser sentir essa experiência ao vivo, vale marcar no calendário. O próximo eclipse solar total visível do Brasil acontecerá em 12 de agosto de 2045, cruzando diversos estados do Norte e Nordeste. Uma oportunidade única para observar, com segurança, um dos maiores espetáculos que o universo oferece, e que só pode ser compreendido quando a ciência ilumina aquilo que, por alguns minutos, a Lua faz questão de apagar. Se você chegou até aqui, é porque curte explorar os mistérios do universo tanto quanto a gente. Então não esquece, deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Aqui no Estúdio Quântico, ciência e música se encontram em conteúdos que despertam a mente e inspiram a alma. Confira os vídeos que estão nos cards finais, tem muita coisa boa te esperando.